Olá, o vídeo de hoje é sobre... Stephen King. Mais precisamente, como Stephen King escreveu Carrie, a Estranha. Carrie, a Estranha. Nesta terça, 11h15 da noite. O meu plano é que esta seja uma série de vídeos sobre como escritores escreveram o seu livro de maior sucesso, um dos seus livros mais famosos, ou apenas livros muito importantes da sua carreira. Então seria a história por trás da história dos livros, entendeu? Então se você gostou dessa ideia, comenta aqui falando que você gostou da ideia e comenta algum escritor e um livro que você quer que eu conte essa história, sei lá, J.K. Rowling escrevendo Harry Potter. Mas antes de qualquer coisa, deixa um like no vídeo. O like é muito importante para o canal continuar crescendo e também vai ajudar a treinar o seu algoritmo da sua conta para que você receba mais vídeos sobre livros e coisas interessantes no seu perfil. Porque se você não dá like, não aparecem as coisas começam a parar de aparecer para você. Carrie, a Estranha é um livro que em inglês se chama apenas Carrie e foi o primeiro grande sucesso do Stephen King. Na verdade, foi também o primeiro livro escrito por ele. Para ser mais preciso, o primeiro livro publicado por ele. E começou já arrebentando a boca do balão, vendeu horrores, virou filme, tem 2 filmes, no mínimo, baseados nessa obra. E a história fala sobre uma garota muito esquisitinha, chamada Carrie, que sofre bullying de seus amigos do colégio e que desenvolve poderes paranormais e mata geral. Em seu livro sobre a escrita, onde Stephen King conta sobre o seu processo criativo, ele fala uma coisa muito interessante, de que a maioria das ideias de livros são a união de 2 ideias, 2 conceitos distintos, que na cabeça da maioria das pessoas não tem nenhuma conexão, mas que na cabeça de um escritor faz todo sentido, e aí nasce uma história nova. É como se a criatividade fosse a capacidade de fazer correlações entre coisas distintas. Stephen King e a sua esposa eram muito pobres. Ele também foi pai relativamente jovem, e por isso ele tinha que dar um jeito de colocar o pão na mesa das crianças, tinha que dar um jeito de comprar fralda, comprar leite. E assim ele se meteu numa série de subempregos, né, que são aqueles empregos que pagam muito pouco e que você rala muito. Um desses subempregos foi de limpar banheiros públicos. Então ele estava sempre com um rapaz lá que trabalhava com ele e eles andavam de carro pela cidade para poder limpar os banheiros públicos por aí. E foi assim que o Stephen King entrou num banheiro feminino pela primeira vez na vida dele, é óbvio. E quando ele entrou no banheiro feminino pela primeira vez na vida, ele estranhou um pouco uma coisa de ferro que tinha na parede. E aí ele perguntou para o amigo dele, ele falou, cara, que é isso? Tipo, inocente, né? Era um rapaz muito inocente. O amigo dele explicou, meu querido, isso aí é uma caixa de absorventes, né? As moças vêm aqui, elas pegam absorvente quando precisa. E ele ficou, ok, entendi. Só que era um absorvente daquele OB, né? Que é tipo... é um negócio. E por alguma razão ele teve essa imagem mental de um grupo de mulheres usando esse negócio, esse OB, para atacar em outra pessoa, porque imaginou que machucaria. Porque essa imagem veio na cabeça dele, é difícil de explicar, também não sei. Eventualmente, King conseguiu entrar na faculdade, se formou e ele virou professor de inglês. Como professor, ele começou a reparar que na escola sempre tinha aquele rapaz ou aquela garota que eram os ditos excluídos, né? Que eles não eram excluídos apenas porque eles eram nerds ou desajeitados. Eles eram marginalizados socialmente e aquilo meio que se refletia dentro do ambiente escolar. Então tinha uma menina que ele via que usava roupas muito velhas, que aparentemente eram doadas a ela. Ela não se dava bem com as outras meninas, ela não tinha um traquejo social, ela não conseguia participar ativamente do ambiente escolar, né, da vida escolar. E aí, adolescente é terrível. Hoje em dia tá ficando um pouco melhor, ok? Mas antigamente o adolescente era o capeta humano. E aí quando via uma pessoa esquisita, ao invés de estender a mão a essa pessoa, zoava, né? Tirava sarro, excluía ainda mais essa pessoa. Inclusive essa menina em questão, ela parou de frequentar a escola. E isso ficou muito na cabeça do King, isso tocou no Stephen King. Ele ficou pensando no que deu essa garota, como acabou essa garota, né?
E nessa época também ele começou a ler um pouco sobre telecinésia, atividades paranormais, em fanzines, outros contos e tal. Ele começou a se interessar pelo assunto. E aí aconteceu uma coisa mágica, né? Que é essa epifania que o King falou sobre fazer relações entre coisas que aparentemente não tem nenhuma relação. Ele juntou aquela imagem mental que ele teve quando trabalhou limpando banheiros de mulheres tacando absorventes em outra, juntou com aquela noção da garota excluída que ele viu na escola, que não tinha outra queijo social e que sofria por causa disso, e juntou com esse conceito de paranormal, de telecinésia e tal, e essas três ideias que ele absorveu ao longo de vários anos se juntaram e formaram a sinopse de Carrie, a estranha. Não só essa cena das garotas atirando absorvente na Carrie aparece no livro, como os poderes paranormais da Carrie surgiram com a primeira menstruação dela. Tipo, olha como tava tudo meio que conectado, assim. Ainda teve a cena do bullying que envolvia sangue também, né? Envolvia sangue de porco que jogaram na menina. Ele ficou muito animado com essa ideia e começou a escrever na sua máquina de escrever na varanda da sua casa, que não era mais um trailer, mas ainda era uma casa muito, muito humilde. Enquanto ele desenvolvia a história, ele percebeu que o livro ia ficar um pouco curto demais. Por isso, ele resolveu adicionar uns elementos de jornais da cidade que contavam o que estava acontecendo, bilhetes de alunos. Ele colocou como se fossem apêndices ao longo da história. E hoje, isso é uma das coisas mais elogiadas por quem lê esse livro. Fala, que criativo. Ele colocou, tipo, recortes de jornal, essas coisas assim que complementam a história e tal. Realmente complementa a história, é muito importante. Mas ele só teve essa ideia de colocar isso lá porque o livro estava ficando curto demais. Bom, e esse é o momento em que o autor já teve a sua ideia, já sentou para escrever, colocou tudo no papel e, final feliz, ele vende para uma grande editora, é publicado e ganha muito dinheiro? Não foi bem assim. Isso porque Stephen King não gostou do resultado da obra. Ele achou que não ficou bom o suficiente, não estava à altura do que ele poderia escrever. Então ele terminou, ele pegou a cópia única, né? Porque ele escreveu tudo numa máquina de escrever, ele não escreveu no computador que tem sobe para nuvem, né? Fica guardado vários arquivos. Ele pegou aquele grupo de papéis que ele tinha colocado Carrie a Estranha e jogou no lixo. No lixo! Você consegue imaginar isso? É bem possível que, dependendo do Stephen King, Carrie nunca fosse lançado. Só que Carrie foi o primeiro grande sucesso que permitiu que ele escrevesse todos os outros livros. Então, era bem possível de que Stephen King nunca acontecesse como escritor, né? E aí nós não viveríamos um mundo sem King. Mas isso não aconteceu por um único motivo. Um único e grande motivo. Stephen King não era casado com qualquer mulher. Ele era casado com Tab King. Essa mulher foi fundamental para o final feliz dessa história. Porque ela chegou do trabalho e ela viu a pilha de papéis que Stephen King tinha acabado de jogar no lixo. Ela viu e não deixou quieto. Ela pegou do lixo para ler. Ela gostou da história, ela adorou. Então quando Stephen King chegou em casa, aquela pilha de papéis que ele havia acabado de jogar no lixo estavam de volta na mesa dele. E ela disse, meu querido, essa história é boa. Você não se atreva a jogar essa ideia fora. Invista nisso. O Stephen King, com todo o respeito que ele tem pela mulher com quem se casou, aceitou a ideia, acatou, mesmo a contragosto, e levou para publicar Carrie a Estranha. Ainda bem que ele ouviu a esposa, porque esse livro foi um sucesso absoluto, né? Então, um dia ele estava em casa sozinho, num domingo, a esposa não estava em casa, os filhos não estavam em casa, e ele recebe uma ligação do editor dele. Ele atende e é o editor dele dizendo que vendeu os direitos do livro para a publicação em paperback. Paperback é isso aqui, ó, é um livro... Não é isso aqui. Paperback é o livro na sua versão mais barata, porque lá nos Estados Unidos o livro primeiro sai em capa dura e depois eles vendem os direitos para lançar numa versão mais barata, com capa mole e tal. E aí o editor diz que ele conseguiu um adiantamento, ele conseguiu vender os direitos por $40 mil. Aí Stephen King fala, $40 mil? É isso mesmo? Eu ouvi direito? Aí ele fala, não, você ouviu errado. Não foram $40 mil, foram $400 mil. E o Stephen King ficou com metade disso, $200 mil. Então, da noite pro dia, ele que tinha um salário
merda de professor tava com $200 mil na conta. Ele ficou tão animado e a primeira coisa que ele pensou foi: eu tenho que dar um presente pra minha esposa, porque foi ela que teve essa ideia de tirar esse livro do lixo, ela merece alguma coisa. E aí ele pegou o carro e saiu, só que era domingo numa cidadezinha de interior, não existia shopping na época, tinha só uma farmácia aberta, e aí ele comprou um secador de cabelo pra ela. E aí Tab King chegou em casa e recebeu a notícia de que depois de muito sufoco, eles estavam ricos por causa de Carrie a Estranha, e que ela havia acabado de ganhar um secador de cabelo. O livro virou filme, o que só aumentou a popularidade de Carrie e de Stephen King, e ele continuou produzindo, escrevendo com uma velocidade absurda. Assim, ele é hoje um dos escritores mais produtivos vivos. Ele lança 4 livros por ano, às vezes 3 livros por ano, é um absurdo. Mas nada disso teria acontecido se ele não tivesse trabalhado limpando banheiro, depois trabalhado como professor, e depois se interessado por atividades paranormais e se casado com a Tab. Obrigado por assistir o vídeo, até o próximo, leia livros e seja gentil com as pessoas.